em 2020 e também em 2021. Gostaria de agradecer desde já a participação de cada um. Já somos aqui 78 pessoas na sala. Professores, foram convidados professores, diretores, os coordenadores, os secretários escolares. Alguns auxiliares também de serviços gerais podem estar. Não estou tendo como ver todos, mas eu acredito. Motoristas também foram convidados. E o pessoal da Secretaria de Educação. Se não fosse vocês, esse evento não teria vida e não teria sentido, né? Essa ação não teria sentido. Para dar início, eu trouxe uma pequena mensagem aqui, para nós refletirmos nesse momento. Diz o seguinte: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Né? Paulo Roberto Goff, autor dessa mensagem, para que nós reconheçamos, né, que recomeçar é muito importante. Nós estamos recomeçando mais uma vez aqui, através dessa live. Desde já, eu gostaria de informar vocês que a live vai ser gravada. Todos concordam? Estão de acordo? Porque aí, quem não assistir, tem a oportunidade depois, né? Por algum motivo, por conta de internet, né? Podem estar tendo acesso depois a esse momento. Então, estamos marcando aqui oficialmente a retomada dos trabalhos educacionais do ano de 2020, e diferente dos anos anteriores, né? Que nesse momento nós estávamos reunidos para realizar nossa jornada pedagógica, dessa vez a gente vai retomar os trabalhos que nós desenvolvemos no ano de 2020 para concluir, né, ainda os trabalhos em 2021, com o propósito de intensificarmos as atividades não presenciais, os programas da rádio educativa também, focando nas habilidades e saberes essenciais à vida dos nossos estudantes, né, e à continuidade de seus estudos. Dessa forma, realizaremos a conclusão do nosso ano letivo, tendo a certeza que as aprendizagens que não foram adquiridas, né, durante o ano de 2020 serão trabalhadas de forma contínua durante o ano de 2021. Nesse momento, né, eu convido a secretária para fazer uso da palavra aqui e fazer suas considerações iniciais. Gleide, fica à vontade. Será que não está aí? A internet dela caiu. Jaque? Oi, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Antes de qualquer coisa, né, temos que agradecer a Deus, estarmos bem e caminharmos um 2021 diferente, mas vamos caminhar. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho realizado em 2020. Um trabalho difícil, árduo, mas conseguimos, diante de tantas dificuldades e desafios, conquistamos um resultado positivo para a educação de Varzedo. Agora estamos iniciando, né, um 2021 para concluir o ano de 2020. E esperando que este ano nos traga bons frutos e possamos superar ainda mais o resultado conquistado em 2020. Então, parabenizar e agradecer a cada um de vocês. O meu muito obrigado por conquistar mais um legado nessa educação de Varzedo. Pronto. Muito bem, secretária. Dando continuidade aqui nessa noite, a gente sabe que os especialistas, né, já têm falado bastante sobre isso, que é possível afirmar que o impacto psicológico da pandemia na população brasileira está de longo prazo, será de longo prazo, e exigirá da sociedade como um todo, dos governantes, das empresas, da sociedade civil, uma atenção muito cuidadosa para a saúde mental.
Por isso, a Secretaria Municipal de Educação, em seu plano complementar, né, para a conclusão desse ano de 2020, buscou contemplar ações voltadas para a saúde emocional dos seus profissionais. Nesse momento, em nome dos profissionais de educação do nosso município, né, eu vou dar as boas-vindas à nossa palestrante, Gabriela Neiva. Ela é psicóloga organizacional e do trabalho, orientadora profissional de carreira, e ela vai estar falando para a gente um pouco sobre a saúde mental dos trabalhadores da educação no contexto da pandemia. Com a palavra, a psicóloga Gabriela. Fique à vontade. Boa noite a todas e todos presentes. Boa noite aí com as saudações, né? A Rejane, Luiz, que deram todo o suporte para que a gente pudesse estar aqui hoje. Professora Jaqueline, a secretária, a professora Gleide Malaquias, o prefeito, Ariecílio Bahia. Muito obrigada a todas e todos por estarem aqui nesse momento compartilhando, né, esse conhecimento, realizando essa troca aí de informações que teremos nessa noite. Muito feliz de estar com vocês. Né? Nós sabemos que o contexto da pandemia é um contexto que ninguém gostaria de estar vivenciando, mas ele é um fato, ele é real, ele está sendo vivido e a gente precisa buscar ter menos impacto possível aí nessa condição que estamos atualmente. Então, de que forma, né, o nosso diálogo hoje vai ser muito quais são os impactos que foram causados, quais foram os impactos causados na pandemia para nós, enquanto profissionais de educação, né, para vocês, enquanto profissionais. Sou educadora também, né, sou professora, leciono e entendo também as demandas e aflições de cada uma de vocês, cada um de vocês, né, e aí a gente abarca, para além de professores e educadores, todos os profissionais da educação. Não é à toa que a educação foi uma das políticas públicas mais afetadas durante a pandemia, sofreu bastante, né, ainda está se recuperando, ainda está buscando o seu retorno, mas com certeza a sociedade hoje percebe a educação de uma maneira muito mais forte, muito mais potente do que ela percebia antes. Não é que a educação ela teve um avanço, e teve também, né? Mas é muito mais o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento das famílias e dos alunos em relação à importância da educação, a importância de estar em sala de aula, da importância de estar na troca do ensino e aprendizagem, nesse novo conhecimento, né, nesse fazer educacional que tanto nos faz falta no dia a dia. Quantos pais estão, né, rezando, orando para que seus filhos retornem para a sala de aula, e não só por uma questão de logística, né, que também tem impacto, mas não só por isso, mas por saberem da importância do desenvolvimento dos seus filhos. Quantos profissionais estão aí na busca desse retorno ao trabalho, né, à atividade laboral, para poderem estar mais tranquilos, mais confortáveis, no ambiente que gosta. Então, a gente sabe que houveram vários impactos e a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite de hoje. Então, pessoal, qual é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês? Né, que a gente está vivendo uma grande tempestade, porque veio para todos nós, todas nós, mas cada um vivenciando em um barco diferente. O que é que isso significa? Que cada um de nós tem uma estrutura para vivenciar esse processo. Uma estrutura física, uma estrutura emocional, uma estrutura social, uma estrutura espiritual. Né? Porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, algumas pessoas há um impacto de estar residindo sozinho nesse momento de pandemia. Para outras, há o impacto de estar vivenciando um ambiente familiar muito mais intenso, né? Muito mais presente nesse momento de pandemia. A gente precisa se organizar para conseguir realizar as nossas entregas, né? Outros tantos estão aguardando esse retorno, né? Por conta de retorno da renda também familiar. Então, a gente está aí, cada um na sua condição. Nós sabemos que o número de violência aumentou com o impacto da pandemia, as famílias permanecem mais em casa, as pessoas têm uma dificuldade maior de lidar com as suas emoções em relação a si mesmo, em relação aos outros. Então, aí a gente tem essas diferenciações. Né? Se a gente disser que estamos vivendo a pandemia da mesma forma, não estamos, certamente não estamos. Cada um com a sua condição, né? Cada um com o seu sofrimento, cada um com a sua perda, porque existiram famílias que tiveram perdas de entes queridos, amigos que tiveram perdas
né, de pessoas queridas. Então, a gente tem aí esses impactos. Há outras pessoas que não tiveram essas perdas, mas que temem tê-las, pessoas que aumentaram o índice de ansiedade, né, tiveram mais comportamentos vinculados à depressão. Então, a gente sabe que os comportamentos, as emoções foram afloradas, e a gente percebe isso no impacto cada pessoa. Então, para voltar a esse eixo, a gente precisa entender, né? Primeiro, o que está acontecendo e que a gente está vivenciando isso, todos nós brasileiros, e segundo, cada um do seu jeito, mas a gente tentar nos dar as mãos, mesmo que virtualmente, né, para que possamos passar por essa tempestade aí com o menor impacto que a gente conseguir. Tá? Então, essa analogia aí aos barcos e à tempestade é nesse sentido de que cada um de nós está vivenciando esse momento de uma forma diferenciada. E a gente tem as consequências dessa crise. Nós temos algumas desorganizações, né, que excedem a nossa capacidade habitual. Então, quando a gente fala de crise interna, inclusive, né, tudo aquilo que vai para além do que a gente consegue manter o equilíbrio. Então, nós temos consequências a nível pessoal, a nível emocional, comportamental, fisiológico e nas nossas relações. Tá? Então, nós temos esse impacto que eu vou tentar trazer aqui um pouquinho para vocês. Estou tentando ver aqui, não consigo visualizar ainda os slides. Quando ela fixar. Conseguiu, Luiz, transmitir? Oi, Gabriela, Rejane, a gente está transmitindo. Você precisa fixar o slide na sua tela. Mas quem está assistindo consegue visualizar? Sim. Sim. Então, tranquilo, porque eu não estou conseguindo Consigo fixar. sim. Joia. Então, eu vou levando aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu não estou conseguindo visualizar, mas vocês aí, por favor, a gente faz esse acompanhamento. Então, nós temos, né, as nossas consequências a nível pessoal e cognitivo, incredulidade. Muitas pessoas ainda não acreditam no que está acontecendo, né? Então, acham ainda que é só uma gripezinha, acham ainda que é um impacto menor, um impacto reduzido, e a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente negligencia o acontecimento atual, há uma probabilidade muito maior, né, de nós testarmos positivos para a Covid-19 ou de repente estarmos assintomáticos e passar para os nossos entes queridos que podem ter um agravamento. Né? Cada organismo reage diferente, a gente já sabe disso, independe de idade, independe de comorbidade, algumas, claro que são mais relevantes, né, nos sintomas, mas independe da idade, do fator físico também, e a gente precisa ter esse cuidado, né, como um todo, idosos, crianças, adultos, adolescentes. Nós temos as dificuldades de dimensionar... Gabriela? Oi? Licença, Rejane. Você pode, já que você não conseguiu fixar na sua tela o slide, eu vou pedir para você fazer o favor de você falar o título, e aí eu passo a lâmina. Tá, nível pessoal e cognitivo. Ok. Conseguiu encontrar aí? Sim, já estamos. Joia, perfeito. Perfeito. Então, nós temos a dificuldade de dimensionar, né, o tamanho da situação, por mais que algumas pessoas entendam que existe essa condição da pandemia, né, algumas outras tantas, né, a partir de já um ano que vai fazer a pandemia entre nós, infelizmente. Em março, aí ela completa um ano de uma maneira muito mais vigorosa, quando os setores foram todos fechados, as escolas, os colégios foram todos fechados. Né? Então, ainda assim, muitas pessoas não compreendem o tamanho, a dimensão da situação que estamos vivendo. Dificuldade para pensar sobre a condição. Então, algumas pessoas, quando começam a ouvir falar ou começam a pensar sobre a pandemia, desviam o pensamento numa condição de fuga ou esquiva. Dificuldade para focar, né, a atenção no real problema para solucionar a demanda. Tendência à dispersão, então são pessoas que não fixam, não focam a atenção naquela demanda e se dispersam facilmente diante desse problema.
dificuldade para tomar decisões. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue fazer. E aí, não só em relação à pandemia, mas em relação a todo o contexto que envolve a pandemia. Nível emocional, um estado de choque ou catatonia, né? Então, a pessoa sabe que existe, paralisou algum familiar. Isso acontece até hoje, minha gente. Temos praticamente um ano aí de fechamento, né, dos setores macros, das políticas públicas, e até hoje um familiar ele testa positivo para a Covid, se ele não tiver com uma condição, né, o sujeito ele não tiver com uma condição emocional que permita ele ter serenidade para encarar a situação e para passar por ela, ele vai trazer vários indícios de comportamentos que podem, por consequência, tornar-se um transtorno. Então, uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, né, uma depressão, como eu falei, uma crise de ansiedade, tanto para a pessoa que está com que testou positivo para o Covid, quanto para aquele que possivelmente vai buscar ser o seu cuidador nesse momento, né? Quem vai ofertar um alimento, é quem vai fazer a higienização do espaço. Então, algumas pessoas até hoje têm uma dificuldade de se relacionar com isso, porque primeiro é novo, né? Obviamente, e segundo que algumas, por essa fuga, por essa esquiva, por esses comportamentos anteriores, quando se depara com a situação, acaba que não consegue encontrar o seu eixo emocional. Transbordamento emocional, então muitas pessoas têm medos excessivos, tristeza excessiva, raiva excessiva, as emoções elas se afloram ainda mais diante da situação vivenciada. Labilidade emocional é esse misto, né? Ora eu estou com um humor, ora eu estou com outro, ora eu estou tranquila, ora eu estou totalmente preocupada, e a gente vai tendo essas variações aí de humor também. Negação ou minimização do fato ocorrido e dissociação ideoafetiva. Então, ela não consegue identificar que aquela condição de comportamento dela se dá por conta dessa questão da pandemia, por conta do enfrentamento dessa condição de crise. Já no slide que a gente fala do nível comportamental, né, nós trazemos a questão da impulsividade, então, é tudo de imediato, é tudo sem pensar, é tudo do que eu acho que deve ser feito nesse momento. Né? Eu não filtro o que precisa ser feito, o comportamento que eu preciso ter, e aí isso depois vai me gerar outras consequências. Paralisia, que é muito parecido com a catatonia que a gente falou, a esquiva, comportamento inibido, consumo de aumento de substâncias, então algumas pessoas, né, usam mais acentuadamente os alimentos, substâncias psicoativas até, uso abusivo de álcool, outras drogas, cigarro. A gente percebe o aumento aí dessas substâncias nesse momento de enfrentamento de crise. Isolamento ou redução da vida social. Então, algumas pessoas, elas tendem a se isolar diante do fato ocorrido, né? Alguns de nós. A nível fisiológico, são aquelas condições psicossomáticas, não sei se todo mundo já ouviu falar do termo, que é o que a nossa mente produz no nosso corpo. Então, às vezes, a gente está com um sintoma que não é nem o sintoma do Covid, por exemplo. Eu amanheci com muita dor de cabeça, eu já associo que eu posso estar com Covid, é um dos sintomas da Covid, né? Mas algumas pessoas já se desesperam. E, às vezes, essa dor de cabeça é por conta de uma preocupação excessiva, por conta de uma condição excessiva diante da realidade, né? Às vezes é por conta também de outras questões pessoais, profissionais, que podem estar trazendo essa pressão, e aí quando a gente fala de pressão, é uma pressão de resolução de problema, de resolução de demanda, nos espaços aos quais a gente está vinculado, e às vezes a gente não consegue lidar com isso e vem a dor de cabeça, né? Às vezes a gente tem a paralisia de um dos membros, em alguns casos mais extremos, palpitação, arritmia, não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas com as pálpebras também um pouco mais intensas, né, no piscar dos olhos. Então, tudo isso vai mexendo, aí o nosso emocional ele traz para o nosso corpo. Tá? Enxaquecas e vômitos, taquicardia, alteração da pressão arterial, falta de ar, cansaço e exaustão, aparentemente sem motivos.
Então, olha, eu tive uma noite de sono tranquila, eu consegui dormir minhas 8 horas, mas eu acordo me sentindo extremamente cansada, como se eu tivesse trabalhado a noite inteira, né? No entanto, eu estava descansando. Por que que isso acontece? É o nosso corpo sinalizando que a nossa mente não está bem e que a gente precisa estar atento às questões emocionais. Transtorno do sono, insônia ou excesso de sono, transtornos de apetite, né? Ou a compulsão ou a ausência do apetite, que é o inapetite. Nós temos também o efeito nas nossas relações sociais. Então, Um minuto só, porque provavelmente a internet de Gabriela travou. Gabriela? oi? Oi, só porque travou a sua imagem e o áudio. Tá, vocês Ok. conseguiram me ouvir falando do efeito nas relações? Só o título. Efeito nas relações, tá? Então, a gente tem aí as mudanças, né, que esse formato de relacionamento hoje muito mais virtual trouxe para nós. A mudança na forma como a gente se relaciona, o contato, o toque, ele foi muito reduzido e por isso também um impacto muito grande em algumas pessoas. Qual é a sugestão? Que a gente possa buscar o contato telefônico com aproximação maior, buscar o contato de forma de uma videochamada, por exemplo, né, para que a gente possa manter essas relações mais próximas. Tem pessoas que ficam tranquilas, reduzindo esses contatos, mas tem outras pessoas que sentem muito. Né? Possivelmente os alunos estão sentindo muito, possivelmente vocês, profissionais da educação, estão sentindo muito aquele contato com o aluno, aquele chegar da escola, aquele sair da escola, e de manter esse ritmo de trabalho que de uma hora para outra foi cortado. Algumas pessoas se culpam, né? Uma culpabilização mútua, uma desqualificação dos recursos de outra pessoa. Então, às vezes aí a gente tem, por algum motivo, uma dificuldade de diálogo e de interação com pessoas das quais a gente convivia muito bem, mas porque às vezes a gente também não está lidando com isso de uma maneira mais tranquila, né? E a gente acaba passando isso para as nossas relações também. Bom, como eu falei para vocês, nós somos seres biopsicossociais e espirituais, né? A OMS, ela preza pelo biopsicossocial, e a gente já inclui o espiritual em muitas pesquisas, em muitos estudos, porque a gente entende que o nosso lado espiritual ele também está vinculado ao nosso ser, né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma crença em algo maior, em Deus, ou algo que acredite, né? Porque é muito, muito pessoal, muito individual. Mas essa crença espiritual nos dá força, a fé, ela consegue, de uma forma muito oportuna, nos trazer também um equilíbrio. Não é só a fé quem vai nos manter bem, 100% bem. Nós precisamos desses 4 fatores, dessas 4 dimensões, para estarmos bem. Então, nós somos seres biológicos, o nosso corpo precisa estar bem, né? A gente precisa estar fisicamente bem com a gente mesmo, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa que o nosso organismo esteja trabalhando de uma maneira adequada, a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso psicológico, das nossas interações sociais e do nosso lado espiritual. Então, aí vale quem tem a sua crença, quem acredita em algo maior, em algo superior, de repente, direcionar um tempinho do seu dia, né? E aí o tempo de vocês depende muito de cada um, isso é muito singular. 5 minutos, 10 minutos, eu vou fazer uma lida, né, de uma Bíblia ou material do Evangelho, enfim, dentro da crença de vocês, o encontro com Deus, com esse algo maior, isso fortalece a gente também enquanto ser humano. Né? Se a gente pensar só na ciência, a gente vai entender os argumentos da ciência, mas se a gente pensar como um todo, nós somos seres humanos e nós estamos em constante contato com essa nossa evolução também espiritual. E aí eu trago para vocês, né, algumas possibilidades da gente se atentar, vocês enquanto educadores, enquanto profissionais da educação como um todo, né, se atentar quais são os pilares da nossa vida. Como é que está cada um desses pilares e de que forma eu posso desenvolvê-los de uma maneira mais efetiva. Então, como anda a minha saúde e disposição?
né, no aspecto de agrupamento pessoal. Como está o meu desenvolvimento intelectual? Nesse período aí de pandemia, o que eu busquei me desenvolver? Eu fiz algum curso? Existem hoje muitos cursos online, né? Então, o que eu fiz para mim, para o desenvolvimento do meu intelecto, o desenvolvimento da minha mente, da minha cognição? Eu não fiz, eu fiz pouco, o que eu posso fazer, o que eu consigo correr atrás, né? Porque a gente precisa estar em constante desenvolvimento. E esse período aí de pandemia, a gente tem isso de uma maneira muito mais perceptível. O equilíbrio emocional, que inclusive é o tema também, né, da nossa proposta de hoje, dos aspectos de agrupamento profissional. A gente precisa entender o que faz a gente se sentir realizado enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, e buscar, né, por essas possibilidades. Então, qual é o meu propósito de vida? O que eu quero para mim? O que eu quero para esse ano de 2021? Como é que eu imagino que vai ser a volta às aulas? Se a gente não conseguir retornar a princípio, né, como a gente deseja, talvez, para as aulas presenciais, de que forma eu vou conduzir a minha jornada profissional até lá? Quais são as entregas que eu estou conseguindo realizar? Os recursos financeiros, né? Como é que estão os meus recursos? O que é que eu posso me desenvolver? Hoje a gente percebe que muitas famílias reduziram a renda, né? Tiveram um impacto significativo aí por conta da pandemia, então precisaram se reinventar. O que é que a gente pode fazer no tempo que a gente tem livre para que a gente possa manter a nossa condição financeira, ou estar mais próximo dela, ou se organizar para melhorar? Contribuição social, de que forma eu venho contribuindo para o outro, de que forma eu venho realizando ações sociais. E a gente vai das mais macros, né, para as mais pequenas. Então, se eu percebo que eu tenho um familiar, se eu percebo que eu tenho um amigo, que ele está num momento difícil e que eu posso ampará-lo, eu preciso ampará-lo, né? Porque se eu estiver nesse momento difícil, eu também gostaria de ter um amparo. Então, o que eu estou conseguindo fazer para o outro, para um familiar, para um amigo, para uma pessoa mais distante, que eu consiga ter esse comprometimento social também. No agrupamento de relacionamento, ainda de pilares da vida, a gente tem a nossa família aí como um ponto central para muitas pessoas, né, para a grande maioria das pessoas. Se a família não vai bem, algumas pessoas não vai bem. Quem tem filhos entende isso de uma maneira muito próxima. Se o meu filho está, ou minha filha está com alguma situação delicada, possivelmente eu vou me envolver para tentar resolver, seja de saúde, seja emocional. Né? Quem tem pais, idosos aí também é a mesma coisa, ou outras pessoas, que aí a gente também exercita muito a nossa empatia dentro da nossa família, né? Dentro do nosso ambiente familiar. O desenvolvimento amoroso, como é que estão as nossas relações afetivas, de que forma a gente pode se engajar um pouco mais para que elas se tornem melhores, né? Ou de que forma eu estou já me engajando de forma a demandar uma energia grande minha, sem estar sendo correspondida nesse momento, e o que pode ser feito para realizar, para melhorar, então, de repente, realizar um diálogo. O toque hoje é festa, nem eu e-mail, esse não. Nem não, meu, não. Eu entrei por outro e-mail. Vida social, né, de que forma a gente está mantendo essas relações aí sociais, do agrupamento qualidade de vida, criatividade, hobbies e diversão. Então, o que eu gosto de fazer? O que eu tenho feito? O que é possível fazer, né? Primeiro, o que é possível fazer? O que eu gosto que é possível? Então, de repente, colocar ali uma lista, né, do que é possível fazer agora e do que vai ser possível fazer pós-pandemia. Porque a vacina está chegando, né? Que bom, a vacina está chegando, aos poucos, mas está. E a gente espera, né, de uma forma muito, muito verdadeira, que chegue para todas e todos de imediato, para que a gente possa retomar a nossa rotina, né, para que a gente possa vir para esse novo normal, que ainda não é agora, eu costumo dizer. Agora a gente está vivendo ainda uma realidade diferenciada. O novo normal é após a vacina, é quando a gente retomar os nossos postos de trabalho, é quando as escolas e os colégios abrirem, quando vocês puderem retomar os contatos físicos, presenciais com os alunos, com os colegas de trabalho. Esse vai ser o novo normal. E a gente precisa se preparar para ele.
para que quando ele aconteça, a gente esteja inteiro para viver o que a gente deseja, né? Certamente ninguém desejaria estar nesse espaço agora, ninguém desejaria estar fazendo esse encontro de forma virtual, mas é o que tem para hoje, né? A possibilidade atual. Então, a gente também vai se esforçar para fazê-lo de uma maneira positiva, que traga frutos para a gente, que a gente consiga compreender um pouquinho alguma coisa do que está sendo trazido e dialogado, e que a gente possa se desenvolver também com base nessas questões. Plenitude e felicidade, né? O que é que vai me fazer feliz, o que é que me faz feliz, e isso vai dos mínimos detalhes, pessoal. A gente está aqui hoje, né? Estarmos saudáveis, estarmos entre colegas de trabalho, isso já é muito positivo, né? A gente está com uma casa, a gente não está em um leito de hospital, isso já é muito positivo, então a gente tem que aprender também a ser grato pelas coisas que acontecem com a gente, né? Gratidão sempre pelo que acontece, a gente vai viver momentos difíceis, estamos vivendo, vamos viver ao longo da nossa jornada de vida, né? Não existe felicidade plena, mas existem momentos felizes e a gente pode se proporcionar isso. Então, se eu estou, por exemplo, em um momento que eu reclamo muito, né, que eu estou muito para baixo, eu preciso, obviamente, buscar ajuda, mas eu preciso também entender, né, que aquele momento vai passar e que eu preciso buscar me recuperar para que, quando passe, eu me sinta também mais próxima do meu propósito. E a espiritualidade que a gente já comentou também. E a gente tem uma coisa muito bacana que eu queria trazer para vocês, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a nossa capacidade, a capacidade que o cérebro tem de tentar construir coisas novas, construir novas redes neurais para se adaptar às novas experiências, sempre que necessário. Olha que legal, o nosso cérebro ele consegue se moldar às novas rotinas. Eu não sei se vocês já ouviram, né, falar de desafios. Então, para você mudar a sua rotina, você precisa experimentar X dias de prática de exercício físico, ou de uma alimentação saudável, né, ou de realizar a atividade do caderno da gratidão, algumas atividades que a gente tem, né, um período de adaptação, porque o nosso cérebro ele não tinha aquele costume, então ele começa a acionar as nossas redes neurais e eles começam a entender que está acontecendo uma mudança na gente, né? E que vai gerar essa mudança de comportamento. Então, ele precisa de um tempo para entender, por isso que não vale a gente desistir dos nossos objetivos a princípio, né? Quando a gente começa, a gente tira um sonho, um plano ali da gaveta, e a gente começa a primeira semana, tentou e não deu certo, muitas pessoas desistem. Qual é o barato da história? A gente não desistir, a gente ser persistente, porque o nosso cérebro ele ainda está tentando compreender aquela modificação e se adaptando para essa nova realidade que a gente está construindo. Então, esse novo hábito, né, é importante que a gente preze por ele, é importante que a gente faça acontecer. Então, como é que está a minha vida hoje? Considerando o contexto da pandemia, considerando outros contextos. O que eu posso fazer, né, passo a passo, um dia após o outro, para que minha vida seja melhorada? O que eu quero de melhor para mim? A que nível eu quero estar no próximo ano, por exemplo? E o que eu tenho feito para que eu consiga chegar até lá dentro da minha proposta, dentro do meu propósito de vida? E para isso a gente sofre muitas influências das nossas crenças limitantes, que é o oposto das nossas crenças fortalecedoras. As nossas crenças fortalecedoras são aquelas que nos impulsionam a seguir adiante, aquelas que nos motivam, né, que permitem que a gente mantenha o nosso comportamento positivo ou modifique o comportamento que não é positivo para o positivo. E as nossas crenças limitantes é tudo aquilo que nos bloqueia para agir, para pensar, né, para realizar algo. Então, observem que quando eu digo eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho condições, é muito diferente de dizer eu sou capaz, eu consigo, eu tenho condições, eu vou realizar, eu vou buscar realizar. Então, o nosso cérebro ele também tem um movimento diferente de acordo com o que a gente tem dessas crenças, que são esses pensamentos que podem ou bloquear a nossa ação e não permitir o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e profissional, ou expandir a nossa forma de pensar, né, a nossa condição e nos fazer trazer grande desenvolvimento pessoal e profissional. Então, vale muito a gente pensar, né, o que está bloqueando a gente, que está nos levando
adiante. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que eu falo sempre assim: transforme a diversidade em oportunidade de aprendizagem e crescimento. O que eu posso fazer para crescer diante do cenário que a gente está vivendo, né? O que vocês, profissionais da educação, podem fazer diante desse cenário para transformar esse cenário em aprendizagem e em crescimento? Certamente a gente não vai sair da pandemia da mesma forma como a gente entrou nela. Certamente no dia 4 de fevereiro de 2020 para 4 de fevereiro de 2021, a gente teve um grande aprendizado, né? E a gente precisa evoluir com esse aprendizado. Então, o que eu aprendi? O que me fortaleceu? O que me fez uma pessoa melhor? O que pode me fazer um profissional melhor? É isso que a gente precisa pensar no nosso dia a dia. E eu tenho aqui para vocês algumas sugestões muito bacanas de como manter a saúde mental em período de pandemia, né? Em período de Covid, que é um compilado da Associação Brasileira de Psicologia e Organização Mundial de Saúde, né? A Associação de Psicologia junto com a OMS. O que a gente tem aí de bacana que a gente pode trazer para vocês nesse momento? Filtrar as nossas emoções. Então, o que eu penso? O que eu estou pensando? Como é que está o meu pensamento no meu dia a dia? O que eu posso parar e bloquear e deixar de lado? Ou evitar pensar, né? Ou reprogramar esse meu pensamento. Então, se eu estou pensando algo que não é bacana, eu preciso, em algum momento, dar um basta nesse pensamento. Eu preciso dizer, olha, esse espaço aqui não te pertence. Tá? O teu espaço não é aqui, a gente precisa fundar. Então, como é que a gente está aí buscando essas informações também, né? Quando a gente fala também filtrar as informações, a gente fala de quais são as fontes que a gente está buscando as informações nesse momento. Então, hoje, a gente teve um aumento muito grande de grupos em WhatsApp. Né? As pessoas se tornaram mais frequentes a conversa no WhatsApp. Por quê? A gente não está tendo esse contato pessoal, físico, né? Então, às vezes a gente recebe uma quantidade muito maior e até exagerada de informações acerca do que vem acontecendo. Recentemente, a gente teve aí a liberação das vacinas, né? Então, assim, para muitas pessoas, certamente, chegaram informações desencontradas. Dia de vacinação, horário de vacinação, grupos de vacinação, e quando vai ser a vez de cada um. Então, assim, observem o quanto de informação a gente recebe. Esse é um exemplo muito atual, mas a gente já viveu vários aí em pandemia, né? Quantidade de óbitos, vacina que pode, vacina que não pode, que foi autorizada, que não foi pela Anvisa. Então, aí a gente recebe muita informação e a nossa mente, ela fica muito embaraçada, porque é muita coisa, e a gente, às vezes, vai acreditando em tudo que a gente vai ouvindo e vai lendo. Então, qual é a sugestão? Filtrar, né? Observem as informações em redes confiáveis. Então, vocês podem acessar o site da OMS, vocês podem acessar telejornais, rádios, mas em espaços que vocês confiem na fonte da informação. Né? Não acreditem em tudo que vocês recebem no WhatsApp, porque nem tudo é verídico. A gente tem muitas fake news aí. Daí a gente precisa ter o cuidado para que a gente não se intoxique com esse tanto de informação que a gente vem recebendo. Aproveitar o lado bom, muito embora, obviamente, estejamos em um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de empatia e solidariedade com aqueles que se foram e com os familiares. Mas isso é fato, isso é real, e eu não quero tirar esse propósito, não tenho condição, não devo, não posso, mas a gente precisa tentar entender qual foi o lado bom disso. Então, de repente, para algumas pessoas estar mais tempo em casa, com a sua família, para outras direcionar o foco da atenção no trabalho, para outras entender a importância do trabalho, né, de uma escola aberta, de uma escola ativa, um colégio presente na sociedade, né, do poder da transformação da educação. Então, de que forma a gente pode entender, né, esse cenário de uma maneira positiva, o que a gente pode trazer de informações relevantes. Manter uma rotina bem estabelecida, né, muito embora a maioria dos profissionais ainda estejam em home office, ainda assim a gente precisa ter a hora de acordar, a gente precisa ter a hora de trabalhar,
ter a hora de intervalo para refeições, ter a hora de finalizar o nosso dia de trabalho. Para muitas pessoas, reduzir o trabalho. Para tantas outras, teve um aumento enorme. Porque imaginem que o home office ele vai para além do seu desejo de querer estar em um ambiente tranquilo, né? As pessoas que têm família em casa percebem muito isso, essa dificuldade. Quem tem criança, onde a criança vai estar no momento que você vai estar trabalhando, no momento que você vai estar transmitindo uma reunião, que você vai estar dialogando, ou quem tem os pais mais idosos, como a gente vai poder organizar a rotina para que nesse momento a gente consiga. Quem tem animal, né, cachorro, gato, tantas vezes a gente já viu em lives aparecendo aí no meio de uma live, no meio de uma palestra virtual, gerando impacto, né, ou tirando um pouco a atenção das pessoas. Então, a gente precisa ter uma rotina e a gente precisa evitar se sobrecarregar. Então, eu preciso entender qual é o meu limite, eu preciso entender até onde eu posso ir, mas eu também preciso entender que eu tenho que dar conta daquelas demandas necessárias. Preparar-se para trabalhar em casa, conforme eu comentei agora, né? A gente precisa ter um espaço saudável, um espaço tranquilo para que a gente consiga trabalhar e produzir, para que a gente possa exercer a nossa criatividade, para que a gente possa buscar a resolução daqueles problemas que a gente está trabalhando nesse momento. Aceitar o momento presente, ele é um fato que a gente pode fazer, é ter todos os cuidados aí para evitar aglomerar, para se higienizar da maneira correta, higienizar as mãos, o uso do álcool gel, uso da máscara, né, de uma maneira consciente, para além de nós, a gente tem o outro. Então, o cuidado que a gente precisa aí dentro dessa realidade. Cultivar os nossos laços de afeto, né, então, de repente manter um contato um pouco mais próximo com aquelas pessoas que a gente gosta, que tem um tempo que a gente não conversa, não dialoga, mandar uma mensagem de texto, perguntando se a pessoa está bem, como é que está, lembrou da pessoa. Isso é importante porque a gente quer que aconteça com a gente também, né? Mas às vezes a gente quer que aconteça com a gente e a gente não pratica com o outro. Manter o seu corpo em equilíbrio, e aí vale uma meditação, vale uma yoga, vale uma atividade de exercícios similares à academia, né? Vale o que hoje a gente tem uma gama de exercícios online. A gente que tem o celular, e todo mundo que está aqui é porque está com acesso a algum celular ou a algum computador, à internet de modo geral, e a gente também tem acesso às coisas boas que a internet pode prover. Então, que possamos destinar a nossa energia, a nossa atenção para as coisas boas que a gente tem à nossa volta. Caso precise, busque ajuda, né? Embora a gente tenha sempre sugestões diante da realidade, diante dos fatos, existem pessoas que ainda assim precisam de uma atenção um pouco maior, né? Precisam de um cuidado mais especial, e aí vale buscar ajuda, tá? Buscar um profissional responsável, buscar um profissional que possa te atender, ou a você, ou a um familiar, para que você possa se sentir um pouco mais confortável consigo mesmo diante dessa situação. Crie um ambiente familiar e harmônico e ajude a sua família a enfrentar esse período, né? Às vezes a gente reclama da nossa situação, mas imaginem as crianças que estão em casa agora, sem esse contato com os professores queridos, com os profissionais queridos da educação, né? E que sabe o que está acontecendo, mas não tem a noção real, porque são crianças ainda, e a gente não pode exigir delas um nível de uma capacidade cognitiva tão grande para que compreenda a demanda de uma forma real, como nós compreendemos, como o nosso olhar, não é verdade? Então, observem que essas crianças elas podem estar sofrendo ainda mais do que nós, porque elas foram os espaços sociais delas, as interações físicas delas foram reduzidas, e elas não conseguem compreender direito o que está acontecendo. Então, isso gera muito impacto. Quem tem filho em casa, demanda um tempo de qualidade para esse filho, né? Possivelmente, eles já estão impacientes com a questão do não retorno às aulas presenciais. E tem os pais mais idosos também, né? E que talvez tenham uma preocupação maior por conta da idade, tenta deixar o ambiente um pouco mais tranquilo. Se a gente tem aquela informação que a gente, por acaso, recebeu, que está afligindo a gente, vamos ver se é verdade, vamos pesquisar, e aí a gente só levar a informação correta se for necessário levar. Eu tenho aqui alguns contatos, né? A lâmina precisa de ajuda, ou conhece alguém que precise? Nós temos o contato do Disque Saúde,
que é o 136, Centro de Valorização à Vida, que é o 188, Centro de Atendimento à Mulher, que é o 180, e os psicólogos, os profissionais que podem fazer um atendimento online. Né? Hoje a gente já tem os atendimentos presenciais também, tá, em alguns locais, mas muitos psicólogos atendem online, o que pode ser bacana para algumas pessoas que estejam evitando se deslocar, evitando exposição. Os psicólogos eles precisam estar cadastrados em uma plataforma chamada EPSI, que é do Conselho Federal de Psicologia, que permite a nossa atuação online. Né? Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de atender online, e isso pode ser generalizado para qualquer lugar do Brasil, né? Ou exterior também. Então, aí, se de repente alguém queira fazer um acompanhamento, compreenda a importância de fazer o acompanhamento, pode buscar profissionais como eu, que já estejam cadastrados, né, no EPSI, que é essa plataforma do Conselho de Psicologia, que vale porque às vezes a gente precisa realmente de um apoio, né, quando a gente não consegue dar conta das nossas emoções, quando alguém que está perto que busca nos ajudar, ainda assim não consegue, a gente precisa buscar também um profissional aí que esteja com condições e qualificações para nos atender. E aí a gente pensa como atuar no novo cenário. Eu não sei se ainda tem mais lâmina, o Luiz e a Regina. Temos sim, Gabriela, a frase final. Ah, joia. Porque antes da frase final, a gente tem aqui, né, o retorno às aulas. Como é que a gente imagina que vai ser esse cenário aí de retorno às aulas? Então, nós temos, inclusive, se vocês quiserem ter acesso, no Ministério da Educação, ele disponibiliza o protocolo de biossegurança para retorno às aulas. Está disponível no site, né? Ele traz o passo a passo aí. O que eu tenho em mãos foi de setembro de 2020, não sei se foi atualizado algo, mas é válido, né? Quem tiver interesse, de como é que vai ser esse cenário. Ainda é um cenário de incerteza, a gente ainda não tem essa data de retorno, mas a gente sabe que a gente precisa estar bem para acolher os nossos alunos. Né? Então, se eu não estou bem comigo mesmo, possivelmente eu não vou conseguir transmitir tranquilidade, confiança e segurança para os meus alunos. E aí eu digo isso para todos vocês, todas e todos, porque quando o aluno ele chega na portaria da escola, ele já é recepcionado pelo profissional da portaria. Quando ele está transitando pela escola, ele também encontra o profissional da higienização, né, dos serviços gerais. Quando ele vai na secretaria, ele encontra o corpo administrativo. Quando ele vai para a sala de aula, o professor e a diretoria e tantos outros profissionais envolvidos aí na educação, nessa condição da gente buscar estar bem com a gente mesmo, para a gente poder dar o nosso melhor para o outro também. Né? Muitos alunos eles vão chegar felizes da vida por retornarem às aulas, e muitos profissionais, muitos de nós também, né? Mas outros tantos vão chegar ainda um pouco retraídos, um pouco tímidos, um pouco ansiosos, né? Esperançosos ainda pelo que está por vir. Então, cada pessoa vai retomar do seu jeito, no seu ritmo, na sua condição, mas a gente precisa buscar essa melhoria cada vez mais, né? Está se aproximando essa possibilidade do retorno. A gente deseja que seja com brevidade, então a gente realmente precisa estar bem para poder passar o nosso melhor para o outro, para os nossos alunos, para os nossos colegas. Observem a importância da gente chegar em um ambiente sadio, um ambiente acolhedor, um ambiente com trocas de sorriso, né? E a gente chegar em um ambiente hostil, um ambiente que as pessoas não se sintam bem, um ambiente que as pessoas não conversam, não interagem. Então, há uma grande diferença na qualidade desse trabalho, né? Na qualidade do sentimento também de estar pertencente àquele local. Enquanto a gente precisa promover aí, né? Não é só levar a responsabilidade para a coordenação, para a diretoria, para a secretaria. É o que a gente consegue fazer um por um, né? Cada um dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites. Mas o que eu posso fazer de bom? Então, por que eu vou chegar já com a cara fechada? Né? Por que eu vou chegar já sem um sorriso? Por que eu vou chegar amargurado? Embora a gente saiba que o momento é difícil, mas olha quantas pessoas desejaram, olha quantas vezes a gente desejou retornar aos nossos trabalhos. Então, que quando haja esse retorno, haja de uma maneira positiva, ele aconteça de uma maneira boa para todos vocês, porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar feliz, do que a gente trabalhar em um ambiente que é bacana para a gente, que a gente se sinta bem, que a gente tenha um bom relacionamento. Né? Aí, o trabalho é o momento que a gente, é o espaço que a gente fica mais tempo no nosso dia a dia.
Então, ele precisa ser bacana também, e existe felicidade no trabalho, né? Só que a gente também precisa fazer a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, não adianta a gente ficar reclamando ou solicitando que seja sempre a parte do outro a ser realizada. E aí, eu queria trazer a frase aqui final, né? Está chegando o nosso tempinho. É a frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Então, o que eu posso fazer de melhor hoje, enquanto eu não tenho condição de fazer o melhor do melhor que eu sei que eu posso fazer? O que eu posso fazer de melhor hoje e o que eu gostaria, né, de fazer melhor futuramente? Então, queridas e queridos, eu encerro aqui a minha fala, né, com gratidão por ter compartilhado essas informações com vocês, esse diálogo. Gostaria de me disponibilizar agora, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma colocação, tá? Fiquem à vontade, o espaço é de vocês para vocês. Pronto, Gabriela, parabéns pela apresentação, muito rica. Estava aqui refletindo, né? Aproveitando para refletir a minha própria vida, como foi esse período da pandemia, né? E o retorno, né? Como será o retorno? Que a gente tem que estar bem para cuidar de outras pessoas, né? E quem quiser fazer alguma pergunta no chat, ou se ele quiser ligar o microfone, também fica à vontade. É o momento de vocês agora. Aproveitem. Ó, gente, eu amei, eu gostei, adorei a palestra, foi muito boa, assim, a gente estava precisando mesmo, assim, de uma pessoa tão experiente como esta professora, que colocou muitas palavras, assim, ótimas para que a gente possa, assim, estar trabalhando de maneira melhor, mais saudável, né? Porque, assim, é muito difícil o que a gente passou esse ano de 2020, né? Eu espero que agora, 2021, a gente consiga já estar melhor, porque eu mesmo foi assim, muito difícil mesmo, porque eu não tinha, não tinha assim, conhecimento de trabalhar da forma que a gente trabalhou. Mas, assim, eu achei muito boa essa palestra, foi ótima. Tá de parabéns. Muito obrigada. Certamente foi um grande desafio, né? Um grande desafio. E olha o quanto avançamos, o quanto crescemos diante desse desafio. Com certeza, avançamos mesmo, porque no início eu disse, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? Eu não sei como trabalhar dessa forma, e aí as coisas foram se evoluindo, avançando devagarinho, e a gente conseguiu, né? Agradecer a Deus que a gente conseguiu assim, fazer o máximo que a gente pode fazer, né? Eu acho que não foi, pode ser que não foi tão bom como esperado, mas que deu para todo mundo se entender, né? E acho que agora vai estar melhor, porque a gente já foi um aprendizado, né? A gente já passou a ter mais conhecimento sobre esse trabalho remoto e eu acho que a coisa vai evoluir. Eu acho que, assim, a professora, você colocou várias palavras muito, muito boas mesmo, porque, assim, a mente da gente ficou muito confusa com essa questão da pandemia, e aí, né, mas eu acredito que vai melhorar. Pedir a Deus que ajude, que a gente siga em frente, né? E que a gente possa voltar a ter nossos alunos, assim, ao nosso lado, trabalhando no dia a dia com eles, tá ali presente na vida da gente. Obrigada, viu, pela palestra. Verdade, muito obrigada. Se outra pessoa quiser falar, pode ficar à vontade. Outro professor, um coordenador, um diretor. Boa noite, pessoal.
A palestra ela foi muito pertinente quando a gente para pensar sobre a questão, né, da saúde emocional, e a gente passou por esse momento de isolamento social, se afastar de tudo e de todos, e nós, enquanto profissionais da educação, convivemos com muitas pessoas ao mesmo tempo, e de uma forma muito brusca a gente teve que se afastar de todo mundo, isso, querendo ou não, de uma forma mais agressiva em uns, menos em outros, mas todo mundo se sentiu afetado emocionalmente. E pensar nesse retorno também já nos deixa ansiosos e preocupados, porque a gente ainda não sabe, né, como é que realmente vai ficar esse retorno, como é que está esse cenário. Há um descrédito muito grande ainda por parte das pessoas ainda em aceitar a vacina, e aí todo mundo fica acompanhando muita informação ao mesmo tempo pelos telejornais, e a gente se vê cá enquanto minoria, enquanto desconhecedores, né, dessa situação, o quanto afetou a nossa saúde emocional, né? Quantas pessoas que foram acometidas por N doenças, assim, a ansiedade foi uma realidade que eu creio que muitas pessoas passaram. E com a ansiedade a gente desenvolve problemas de foco, de atenção, e tudo isso, querendo ou não, nos afetou, mas também nos despertou, né, para o convívio em coletivo, nos despertou para viver e aproveitar o momento mais com o nosso colega. A gente se sentiu mais convidado a ter mais empatia, entender que o adoecimento emocional, ele existe, não é uma frescura, e que nós precisamos nos responsabilizar também pelo outro, porque nem todo mundo encarou esse momento, está encarando como algo normal. Tem pessoas que dizem, ah, isso sempre teve, outras que dizem, ah, mas já teve outra gripe assim. Mas tem pessoas que não querem nem falar no assunto, que é para não reviver aquilo que a própria memória produz. Tem gente que não foi acometido, foi como você falou na sua fala, mas que o medo, né? O medo trava. Antes da pessoa ter, já está ali aterrorizado pelo medo. E falar em saúde emocional nesse momento, diante das incertezas e da necessidade de retorno, foi muito pertinente. A sua fala foi brilhante e, assim, é uma luz que se acende para que nós possamos esperançar dias melhores e voltar com outro olhar, um olhar mais de esperança, pensando e vislumbrando dias melhores. Verdade, muito obrigada, muito obrigada. E realmente foram momentos difíceis, estão sendo momentos difíceis que a gente precisa encarar, né, entender o que que a gente pode fazer e como você trouxe de uma maneira muito pertinente, empatia. Empatia deveria ser a palavra da vez, né? Deveria ser a palavra de maior exercício de todos nós. Então, o que é a empatia? A possibilidade de a gente se colocar no lugar do outro, da gente mesmo não estar com a dor do outro, mas a gente entender que ali dói, né? Da gente entender o que o outro está passando, mesmo que não seja com a gente. Então, esse é o momento de que, eu não quero usar máscara porque me incomoda, porque me dá agonia, porque meu nariz coça, ou por N fatores. Se eu for sair de casa, eu preciso usar a máscara. Por mim, para eu me proteger, e principalmente para o outro, né? Eu não posso desejar o mal ao outro vindo de mim. Então, se eu não quero de repente transmitir, eu posso achar que eu estou bem, mas eu esteja assintomático, né? Então, assim, cadê o cuidado com o outro? Né? Cadê o olhar para o outro, compreender o outro? Esse é um exemplo de tantos exemplos que a gente pode trazer sobre a empatia. Mas o uso da máscara é o que a gente percebe de uma maneira muito clara, né? Essa semana eu fui na rodoviária e um rapaz que estava na minha frente comprando uma passagem, ele estava comprando a passagem sem máscara, um homem adulto. E ele perguntou para a profissional do guichê, para que máscara? E aí ela disse, é obrigatório para o senhor entrar no ônibus. Ele, para quê? Então, observem até o tom, né? Para que máscara? Gente, é algo que a gente já conversou tanto, que as mídias sociais trazem aí, né? As televisivas, jornal, tudo, traz de uma maneira tão enfática, e algumas pessoas ainda, a gente ainda se depara com algumas pessoas com esse comportamento, né? Se ele não está nem aí para ele precisa estar para o coletivo. Então, é pensar no coletivo, a empatia, né? Que é o que a gente realmente precisa trabalhar aí de uma maneira muito forte com a sociedade. De repente, é algo que a gente pode levar para a vivência com os alunos, né? O que eles aprenderam nesse período, o que é empatia para eles, de que forma eles conseguiram contribuir para o outro. E a gente vai também trabalhar essas questões aí
de cidadania, né, de responsabilidade, de senso crítico no outro. É bacana a gente pensar assim também. Muito obrigada pela tua fala. Pronto. Mais alguém gostaria de falar? Silêncio Renault, né? Então vamos, se não tem se ninguém tem mais nada a acrescentar, então vamos, né, chegando aqui ao final desse momento. Eu gostaria que vocês colocassem no chat aí uma palavra que resuma, né, esse momento de hoje, essa palestra que foi realizada por Gabriela, esse momento de reflexão, né, que nós tivemos aqui. Quem puder colocar no chat aí, fica à vontade. Pronto, gratidão, né? Já colocaram cuidado, aprendizado, né? Confiança, a Eliane colocou aí. Empatia, né? Esperança. A esperança, ela ressurge aí. Mais alguém? Responsabilidade. E só tem agradecimentos e elogio, né? A palestra de hoje. Colaboração, Delza colocou. Humanidade, Milka está falando também. Gabriela, gostaria de fazer suas considerações finais? Mais algum comentário? Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, né? A oportunidade de estarmos trocando saberes. Ninguém é completo, ninguém sabe mais do que ninguém, né? Cada um dentro das suas condições e competências profissionais. Eu espero realmente ter contribuído com vocês diante da proposta do que a gente trouxe do trabalho de hoje, do encontro de hoje. Vou colocar aqui também a minha rede social, tá? Se vocês tiverem interesse, se quiserem buscar alguma informação, é o gabrielaurico.psi. Fiquem à vontade, tá? Para acessar. Agradecer, gratidão, né? Gratidão pelo momento, gratidão pela oportunidade, gratidão por essa condição aí que a gente está tendo de repensar tantas coisas nas nossas vidas, né? Tantas possibilidades, o que está por vir. O que está por vir é uma incógnita, mas a gente pode se preparar para esse momento. A gente pode se fortalecer para esse momento. A gente pode buscar as nossas melhorias, nosso ponto de equilíbrio, nosso eixo, a nossa saúde emocional, é no fazer do dia a dia a nossa saúde, não é de uma hora para outra que vamos nos sentir bem como um todo. Né? Mas se a gente percebe algo que está nos incomodando de alguma forma, que a gente possa buscar investir ali na melhoria daquela condição. Né? Buscar um feedback de pessoas que são próximas, que a gente confia. Como é que você acha que eu estou diante da pandemia? Né? Como é que você acha que eu posso melhorar? O que você percebeu de diferente em mim? Então, vale a gente se questionar e a gente pedir ajuda para o outro. Né? O exercício do feedback, que é esse retorno de uma outra pessoa para a gente, ela é muito importante. Ela é muito importante para a gente refletir também como é que a gente está se comportando dentro do olhar do outro, né? De dentro para fora. E toda transformação ela é de dentro para fora. Então, que a gente possa buscar essa transformação dia após dia para que nos tornemos pessoas cada vez melhores. Muito obrigada. Pronto, muito obrigada também. Gleide, a secretária quer fazer alguma consideração final? Gleide, está aí ou saiu? Boa noite. Boa noite. Gabriela, parabéns, certo? Foi muito boa a sua reflexão. Fez a gente repensar tudo que foi feito em 2020, melhorar em 2021, ainda com incertezas, né? Que a gente não sabe do que pode acontecer e o que vai vir a acontecer. Mas, assim, te parabenizo pelos pensamentos, foi desafiador, né? Esse ano, mas muito boa a sua hoje e assim, parabéns, viu?
E muito obrigado a todos que participaram, que deixaram sua mensagem de agradecimento, a Gabriela, a Jaqueline, a própria secretaria, né? Tentamos fazer algo que para pensar, refletir e animar todos. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, secretária. Muito obrigada. Obrigada às colegas também, Jaqueline, Rejane, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês também. Gabriela, te parabenizo mais uma vez, né, por essa discussão muito interessante para nós nessa noite, falando sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde emocional. Afinal, não podemos cuidar da saúde emocional dos nossos alunos se a nossa saúde está comprometida, né? Foi muito relevante essa discussão. Você nos fez refletir o que nós fizemos, né, na pandemia para nós mesmos, né? O que eu quero para mim em 2021, anotei algumas coisas aqui. O que é que eu gosto, né, que eu gosto de fazer, o que é possível fazer durante esse período de pandemia? E o que pode ficar para depois? Se preparar para a chegada desse novo normal, a gente precisa se preparar, né, enquanto profissional, e o pessoal também. Poder aproveitar as oportunidades, né, realizar estudos, cursos durante esse período, né, que vai enriquecer o nosso conhecimento. Não desistir, pensar positivo, porque às vezes a gente deixa o pensamento negativo tomar conta da gente. Pensar positivo é o não desistir, é ser persistente, né? Eu vou realizar, eu tenho condições de fazer isso, né? O pensamento positivo é fundamental. É aprendizado, né? Saber qual é o nosso limite e dar conta também das nossas demandas, que é muito importante, né? Foi muito, muito legal. Eu fiquei aqui atenta a cada detalhe que foi falado, né? A sua fala foi muito enriquecedora para todos nós, acredito, nessa noite. Aproveito a oportunidade também para parabenizar a todos os profissionais de educação pelo empenho no desenvolvimento das atividades educacionais realizadas durante o ano de 2020, né? Que foram as atividades não presenciais. Muitos professores lideraram o programa da Rádio Educativa, as interações nos grupos de WhatsApp, gravando vídeos, né? Interagindo com os alunos, acolhendo as famílias nas escolas e também nas residências. Acredito que em 2021, né, para concluir o ano de 2020, precisaremos unir ainda mais forças para atender às expectativas da nossa comunidade e minimizar os impactos desse período tão adverso que nós estamos vivenciando. Agradeço também à secretária de Educação, né, que acredito que confiou, né, nessa proposta, e a toda a equipe, né, da secretaria também, que está trabalhando, né, trabalhou e continua trabalhando para executar essa ação de hoje. Lembro a todos que amanhã, a partir das 8, né, os diretores estarão se reunindo com seus grupos, com seus coordenadores, seus professores e demais funcionários nas escolas para iniciarem o planejamento das atividades não presenciais. Às 12h30, né, nós teremos o programa da Rádio Educativa, que vai falar sobre esse período da pandemia, como é que vai ficar a situação do aluno na conclusão do ano letivo, a questão da pré-matrícula, né? O início do ano letivo 2021, vai explicar passo a passo a questão da aprovação, a questão da criação do plano emergencial complementar, que vai ser utilizado a partir de agora. Então, o programa já está gravado e vai ao ar na Rádio Fazenda FM às 12h30. Outra questão, né? E vai explicar tudo à comunidade. Vai ser uma oportunidade, ninguém pode perder. Porque até o professor, se tiver dúvida de alguma coisa, Fernanda Carla, que fez o programa, e tem informações importantíssimas para todos nós. Finaliza a live dessa noite dizendo que a gente tem que se reinventar sempre, senão corremos o risco de não conhecermos a melhor versão de nós mesmos, né? Com essa frase, eu finalizo a live de hoje. Uma boa noite a todos. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Um abraço para cada um. Amém. Boa noite.